bem. Muita história, muita história. Era um quartinho bem feio, ele era um predinho pequeno. Você entrava, daí tinha uma mesa em L, um banheirozinho, uma cozinha minúscula, devia ter seus 50 metros quadrados ou um pouquinho mais. 3 computadores de casa, né? Um mais velho do que o outro. Tive memórias boas ali porque foi ali que tudo começou. Era um sonho e uma aposta. Eu e o Carlos estava na Unicamp, eu já estava no primeiro semestre. A gente tinha uma ambição de criar um produto muito importante, ainda não era um software para administrar condomínios, né? Foi quando a gente encontrou o Lincoln que a gente começou a cristalizar esse produto. E o Carlos e o Lincoln se conheceram no Empretec, né, que é um curso de empreendedorismo do Sebrae. Aqui é o certificado de conclusão do Empretec. Foi aqui que eu encontrei o Carlos, foi aqui que eu conheci o Carlos. Tem uma afinidade muito grande com os participantes, eu criei com o Lincoln, a gente se gostou ali de imediato. Ele tinha se aposentado do Banco do Brasil, virado síndico e ele viu que tinha um espaço ali para criar uma administradora. E ali a gente começou discutindo, conversando e o Carlos transformando aquele monte de instruções que eu havia coletado. Um livrinho com todas as especificações de um software. Ele me deu e falou, pô, vamos criar, você está pensando em criar um produto, vamos criar esse produto juntos. O Luiz começou a trabalhar para mim ali, né, de fazer software, e depois a gente colocou ele na sociedade, virou uma sociedade ali de iguais, ali, os 3. Era só uma ideia na cabeça e uma vontade de fazer alguma coisa. Foi um período difícil porque a gente estava começando do absolutamente zero, não só de recursos financeiros, como também recursos funcionais. Começo num negócio SaaS, ele já é difícil naturalmente, porque você tem que investir, né, em construir o produto, depois você tem um custo de aquisição de cliente ali para conquistar os primeiros clientes. É desafiador, né? O mundo era diferente, né? A visão que tinha de empresa de software era muito diferente. Quando nós fechamos o primeiro contrato, fomos para um restaurante comemorar. A gente fez uau, e agora? Eu não sei se aquele contrato pagou a conta do restaurante. Você tem que convencer empresa a empresa, né? Você tem que colocar, a gente colocou tijolinho por tijolinho, né? Sempre que fazia download, a gente recebia um barulhinho, né? E daí esse barulhinho começou e a gente comemorava. Tocava um sininho, a gente pulava. Era uma alegria aquele sininho tocar. Ele começou a tocar muito, daí estava atrapalhando a gente, daí a gente tirou, né? Então estava começando a virar o negócio e a gente foi ranqueado muito bem lá no Super Downloads. E daí depois, mais pra frente, veio o Sino, né? E ele acompanha a gente em todos os lugares que a gente vai. A nossa história mostrou isso, que quão interessante é um negócio de softwares as service, um negócio recorrente. É muito difícil no começo para a gente conquistar, mas depois que você conquista, você tem uma base sólida ali. E agora que a gente tem um mercado todo com a gente, eu vejo que as pessoas que entram não têm a dimensão um pouco do quanto isso foi difícil, né? Isso aqui é uma relíquia, é um jornal do Correio Popular aqui de Campinas, com o quadro de funcionários da época. 12 pessoas em 2006 era o quadro da Superlógica. Você monta um plano e no começo ele é muito ingênuo, né, cara? Ele é muito ingênuo e aí conforme você vai andando, você vai se adaptando ao seu plano e aí sim você chega na essência do que você é, do que você quer fazer. O que é legal é você ter plano, sim, você tem que ter meta, você caminhar forte, mas com a disposição de fazer correções e chegar em outro lugar. O dia que eu decidi me afastar da Superlógica, eu recebi uma foto
que era algo em torno de 300 funcionários tirados no frente do prédio aqui. Chorei de emoção de ver o tamanho que aquilo estava se tornando. Que aquela empresinha que começou lá no quartinho, hoje tem 1.200 ou 1.100, 1.200 pessoas trabalhando. É muito louco, né? Você fala assim, cara, não é que deu certo. As coisas começaram a virar quando a gente chamou todo mundo para conversar e levar os problemas que a gente tinha da empresa para a empresa inteira discutir. Então era um grupo ali onde todo mundo sentava, todo mundo junto, numa roda, um olhando para o outro, todo mundo podia falar e todo mundo precisava falar. A gente começou a fazer essas reuniões frequentes, e aí a gente chamou essas reuniões de missa. Pra gente lembrar que, cara, tem que ser frequente, tem que ser todo domingo, né? Toda semana, tem que ser incansável. Né? E a gente adorava isso porque a gente não precisava descobrir o que estava errado. Eles traziam pra gente isso. E daí a gente conseguia endereçar as dores, né? Isso funcionou muito bem, isso fez a gente evoluir bastante. Não era uma teoria que saiu de um livro para falar, olha, gente, vamos montar aqui agora a cultura da Superlógica. Acho que ela foi acontecendo e foi num momento também de muita inovação aqui na empresa, né? Quando eu cheguei na Superlógica, era um salão, várias mesas uma do lado das outras e as equipes trabalhando, todo mundo junto. O operacional, o desenvolvimento e a inovação estavam assim super juntas e as pessoas eram muito próximas também. Fornecedores iam pra gente e falavam assim, eu não sei o que vocês fazem na empresa, mas a empresa de vocês é diferente de todas as outras. E aí os clientes começaram a falar isso pra gente. Então você vem de uma cultura tradicional para uma cultura já aberta, uma cultura que você tem que ser transparente, me deram um choque de realidade. A cultura acabou sendo lapidada ali quando o pessoal começou realmente a trazer mais ideias, a colocar as ideias para funcionar e aí sim, na prática, pensar como dono. Então o Carlos, ele nos incentivava muito a sempre abrir seu coração e ele incentivava você a falar. Quando você abre o coração, dando a ênfase necessária para as coisas, você consegue também mostrar o valor da cultura para as pessoas que estão chegando. Então a gente viu a coisa de forma empírica acontecendo e acho que isso tem muito valor. Isso foi muito, muito, muito importante pra gente, porque a gente começou a criar ali um time de verdade, né? Uma relação muito próxima entre as pessoas e foi essa virada que eu atribuo o sucesso que a gente teve. Quando eu cheguei aqui, nós não éramos em 50 funcionários e aí, de repente, para a gente estar aí com mais de 1.000 pessoas na casa, eu também precisei me adaptar muito. E à medida que a companhia ela vai evoluindo, a gente tem um ponto de preocupação que é justamente não perder a essência da cultura da Superlógica, né? Mesmo com novas lideranças, novas tecnologias, né, o que sustenta a cultura é a consistência e a coerência entre a fala e a prática. A gente fala muito de colocar o cliente no centro, né, de ter conversas difíceis, de encarar os dilemas, que acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de cultura superlógica. Essa é uma empresa que foi construída ao longo de 25 anos por várias histórias, várias experiências e a gente continua trazendo outras experiências. É o momento de entender um legado que está sendo trabalhado para ele ser perene, né? E eu posso responder como nós estamos atuando com 2 programas que nós temos aqui. Um deles é o programa New Gen, que é o programa de aprendizes. Nós temos uma parceria com o Senai de Campinas para formar jovens em estado de vulnerabilidade social em um curso de 2 anos de tecnologia. A outra foi a iniciativa do programa de estágio Elevate. E a ideia era justamente formarmos os nossos próximos analistas, cientistas de dados, analistas de produto, o momento da virada de chave, sabe? Da universidade para o negócio. Tudo isso traduz a cultura da Superlógica e é realmente muito emocionante de você dar a oportunidade e devolver um pouquinho para a sociedade tudo que a gente vem construindo ao longo desses 25 anos. A empresa nunca ela sempre está. Então,
a empresa é um negócio super vivo e é um negócio que vai mudando. A cultura não é algo estático, mas é uma jornada. E a gente consegue jogar um jogo muito melhor com as pessoas todas juntas ali e aprendendo essas experiências. No final, eu gostaria muito que as pessoas elas pudessem sair dessa zona de conforto, que elas pudessem buscar um protagonismo dentro da empresa. Pessoas que consigam mudar o time que elas estão e, consequentemente, a carreira delas. Eu espero uma cultura ainda mais forte, diversa, adaptável. Transformadora, né, dentro do segmento que nós atuamos hoje, mas principalmente uma cultura que não se perdeu ao longo da jornada. Então, levanta a mão, proponha, questione, construa. A partir do momento que você vem de coração aberto e que você está disposto, inclusive, a aprender, né, com a cultura da Superlógica, a chance de dar certo é gigantesca. Chegou aqui a Bíblia. A gente começar a folhear, mas vai ter lágrima aqui no meio. Eu li tudo, cara, cada página. Você pode ter certeza que eu passei em cada página aqui, várias vezes ainda, né? Por isso que tá meio gasto aqui. Para fazer um software, você precisa passar por várias dessas páginas. Naquela época tinha uma licença que não era para empresa, era para desenvolvedor. A gente começou a trabalhar nessa licença, a escrever o software nessa licença. E aí a gente tinha que comprar licença para a empresa para começar a comercializar. E foi um grande investimento, eu acho que foi isso ali, R$1.000, sei lá, o Lincoln tem uma memória melhor que a minha. Meu Deus, olha aqui que coisa. Isso aqui custou uma fortuna. É um símbolo realmente da Superlógica isso aqui. Um símbolo de esforço, e acho que pouquíssimas empresas de tecnologia daquela época conseguiam ou têm ainda um símbolo desse. A gente ainda não tinha nessa época os dados na nuvem, a gente fazia o backup do código-fonte, umas outras dados da empresa aqui. Semanalmente eu levava para casa um HD renovável, que era guardado lá com um sigilo, uma cópia, um backup nosso. Uma super aquisição, um HD de 150 GB. Nossa, aonde esse mundo vai parar? O mundo era diferente e a gente foi se colocando e se desafiando a fazer coisas a mais, né? Acho que a grande barreira que a gente teve ali de convencer os clientes foi quando a gente precisou migrar para a nuvem. Na época a gente olhava para a cloud e toda a infraestrutura do país não era preparada, a internet não era tão boa quanto é hoje. Então isso dificultava muito até a adesão dos clientes, confiança da tecnologia. Teve um que eu lembro que ele estava resistente e aí foram lá, roubaram a empresa dele inteira. Nesse dia ele se convenceu de que ele estava correndo mais risco deixando o banco de dados dele fisicamente no escritório dele do que numa empresa que tem uma segurança absurda, que as nuvens que a gente usa, né, elas não ficam aqui na Superlógica, né, um padrão de segurança absurdo, de backup, de sincronização em várias áreas. Eram números muito pesados, assim, né, de empresas que estavam no topo e caíram, ou empresas que faliram nessa passagem. Não era comum ter software em cloud, não era comum ter software SaaS, então isso foi uma mudança muito grande para o mercado. E a pressão comercial de clientes, da concorrência foi muito grande, né? Porque a gente ficou um tempo com poucas iniciativas de coisas novas, né? Mas a gente estava se reposicionando para evoluir. A gente teve que educar o mercado, mas depois que o mercado entendeu as vantagens, a gente estava na frente dos concorrentes. E a gente começou a embicar para ser a empresa número 1 do mercado. Hoje a gente atende o mercado de moradia como um todo. A gente é muito mais um ecossistema, não é só mais uma ferramenta de gestão condominial. Isso conta um pouco da história de como que é a inovação aqui dentro da Superlógica. Algumas ondas. O cloud, a gente foi pioneiro. Embedded Finance, essa a gente arrasou, assim. No mundo, a gente foi o pioneiro. Então o PJ Bank foi basicamente uma fintech embedada no software, né, dentro do RP, que potencializou muito o crescimento da empresa. As features, nenhuma era tão
relevante como a de gerar um boleto de uma forma fácil, a de ter uma integração fácil com o banco, né? Soluções da nossa fintech, elas são soluções que viabilizam uma segunda onda da transformação digital do mercado. Viabiliza a gente ter um outro nível de automação nos sistemas de gestão e contabilidade dos condomínios e das imobiliárias. Depois a gente veio com a era dos apps, né? Então todo mundo, o smartphone começou a popularizar, cresceu e tudo mais, então todo mundo começou a ter um computador na mão. Várias empresas de tecnologia do Brasil estavam correndo atrás de lançar um super app. O Carlos fez essa provocação para a gente, trouxe algumas propostas, né? Já o Groove. E agora mais recente a gente tem Iacta, a gente está num momento de transformação com inteligência artificial. A gente coloca o cliente como protagonista da construção das suas soluções. Muito feliz pelo que a gente construiu até aqui, mas mais animado do que a gente vai poder construir daqui para frente. Está antenado e mirando para essa direção de transformação da interface a forma como a gente cria software e a forma como a gente constrói processo. Cada vez que eu olho, eu fico mais empolgado, com mais vontade da gente resolver problemas que estão aí por milênios, que agora a gente vai poder, talvez, com essa tecnologia, resolver, né? Então, eu acho que isso é fantástico. A gente estava se preparando com um time maior, mais completo para fazer o Experience 2020. Deu a pandemia numa quarta-feira, né? A OMS anunciou numa quarta-feira e na sexta-feira a gente tinha cancelado tudo. Daí teve críticas enormes. Pô, vocês cancelaram, vai ser daqui, sei lá, 3 meses, não sei lá o quê, não precisa cancelar, não sei lá o quê, tá criando um tumulto. E daí a gente decidiu rapidamente, pela saúde dos funcionários. Então foi uma mudança muito rápida, a gente já estava mais preparado para isso, né? Porque a gente já tinha todo mundo com notebook. De um dia para o outro, assim, a gente colocou todo mundo em casa e foi atualizando ali, entendendo todo o ponto em relação à segurança. Se a gente precisasse fazer um teste, se tivesse alguém na nossa família com suspeita, o mundo estava um caos. Mas dentro desse caos a gente teve, acho que um cenário muito acolhedor para todos os colaboradores. A gente sempre se preocupava como que a gente ajudaria os clientes nesse momento também, né? Tanto de soluções, tanto de dinâmicas, né? Porque daí as pessoas deixaram de passar 8, 10 horas fora de casa, 12 horas fora de casa e estavam 24 horas dentro de casa. Os clientes atrasarem pagamentos ali, perdoamos dívidas, assim, a gente fez várias iniciativas para quem estava num momento complicado. A gente fez muita live, onde a pessoa podia fazer pergunta ao vivo. A gente começou a usar muito o Meet para fazer mini eventos com os clientes, né? Que hoje em dia virou super quartas, por exemplo. Então, assim, como estruturar o seu time home office, como manter a conexão entre seu time, como conseguir a conexão com seu cliente mesmo à distância. Então a gente trouxe dores muito relevantes que acabaram engajando o público nessa forma. Porque a gente é uma empresa de tecnologia, às vezes é uma virada de chave um pouco mais fácil, mas os nossos clientes não. Então eles precisavam desse apoio, desse suporte, tanto em conhecimento, em conteúdo, em produtos novos, em tecnologia que a gente podia usar para eles para que fosse o mais fácil possível para eles se adaptarem a essa nova realidade. Mexeu com várias áreas da empresa, né? A gente teve uma assistência jurídica muito forte e o time de tecnologia e os times de comunicação. Foi um trabalho em conjunto muito estruturado que permitiram que a gente levasse essa viabilidade de realizar uma assembleia quando ninguém podia sair de casa, né? Então a pandemia para a Superlógica foi um momento da gente olhar para aquilo que funcionava, encontrar estratégias de como a gente ia trabalhar para o novo. Nesse intervalo de tempo, a gente tinha acabado de receber o investimento da Orbo Pincus, né? E a gente estava numa situação de, como que a gente executa isso? Como que os nossos números mudam com a pandemia, né? Porque o mundo mudou, né? E a parte, né, de cancelar todos os eventos, a gente também correr atrás de minimizar os prejuízos. E aí acho que esse foi o primeiro grande desafio, que foi fazer o Next Live. E foi essa aventura e deu super certo. Foi um evento muito legal, deu 16 mil pessoas online na época. E daí a gente começou a se adaptar a essa nova realidade, a
a entender que as dinâmicas mudaram. E foi muito louco como isso evoluiu rápido, né? Porque a gente passou a fazer reunião online, de repente a gente tinha eventos online, a gente tinha um clubinho do vinho online para beber junto na sexta-feira. A gente tinha um sarau mensal, onde de forma online as pessoas mostravam talentos que ela tinha. Podia ser uma receita que elas queriam fazer, podia ser um bordado, podia ser um esporte que elas praticavam e falar daquilo. Teve também uma live de final de ano. A gente conseguiu juntar uns funcionários para tocar. Tinha um drive-thru aqui na Superlógica, onde a gente entregava um kit, uma cesta desse tamanho. E a gente aprendeu a se manter unido, mesmo num contexto em que isso não era tão fácil. Foi um momento que a gente, como humanidade ali, teve algumas lições e entendemos quem estava do nosso lado, né? A gente sabia que em algum momento ia ser um movimento natural, né? Que era um movimento de crescimento de todas as empresas, elas acabarem no processo de um M&A. Com a base foi assim, né? Nós fomos o primeiro M&A da Superlógica e os outros M&As já usou essa experiência, não é? A gente já tinha um relacionamento muito bom com os concorrentes, então assim, cara, a gente já se gostava. E a relação foi se estreitando e a confiança mais ainda. Fechamos o contrato no dia 1º de abril de 2021. A gente percebeu, né, que a sinergia era muito grande, que existia algo muito bom, né, entre as duas empresas. Acho que desde o princípio os valores de tecnologia, né, e de expertise, enfim. E aí 2 anos depois, de fato, já como áreas, a gente realmente consolidou, né, esse namoro. Em 2024, a gente unificou as empresas, uma única Superlógica, um único time, uma única cultura, e com uma admiração muito grande um pelo outro, a gente passou a ser uma empresa mais robusta, mais pujante, com um futuro brilhante pela frente. As melhores empresas do mercado se juntaram e hoje formam o Grupo Superlógica. E o grande desafio quando você se torna muito grande é manter a cultura organizacional. Houve um susto muito grande, na realidade, né? Acho que tanto no mercado como dentro da organização, né, por conta dessa junção. Quer muita energia para fazer, né, principalmente depois da integração. E afinal de contas, você está ali unindo, né, processos, você está juntando plataformas, você está trazendo culturas diferentes. No final do dia, a gente faz negócios com empresa, mas a gente faz de verdade com pessoas. Esse é o ponto. É como um casamento, assim, tem alguns acordos e fica tudo bem, né? E o acordo com a Superlógica naquele momento era a garantia de que a gente ia conseguir dar agora, dentro de um grupo maior, essa evolução tecnológica. Obviamente uma empresa muito maior estruturada, com expertise de negócio. Maior tecnologia, maiores recursos, para que a gente de fato conseguisse ter esse ecossistema totalmente consolidado mesmo. Hoje fazer parte de um grupo que é perene, que tem mais de 1.000 funcionários, que tem uma robustez de tecnologia, de banco, isso tudo traz para o mercado imobiliário um player de segurança que vai estar abraçando os clientes como parceiros. Eu diria que é a maior parceira que existe no mercado hoje das administradoras de condomínios. Quem não viu, sinceramente, é porque não quer ver isso. Quando eu vejo aqui uma pessoa que era de Áreas, uma outra pessoa que era da Arbo, não é? E eu vejo todas essas pessoas sentadas pensando numa solução, cada uma trazendo a sua contribuição, é que eu tenho certeza que é exatamente essa frase, juntos somos mais fortes. Antes de entrar na Superlógica, eu não tinha ideia da dimensão do que era esta empresa. Eu fiquei assustada com o tamanho da empresa e com o potencial, assim, de ser um líder de mercado que roda tão, assim, debaixo do radar. A gente tem cerca de quase 4.000 clientes que são administradoras, que hoje em dia gerenciam e administram mais 120.000 condomínios em todas as regiões do país, em todos os estados do país, em praticamente todos os municípios, né, do Brasil. Mais de 10% da população brasileira, mais de 20 milhões de pessoas são impactadas por os nossos produtos e soluções. E a gente vê cases muito concretos, chegando em milhares de cases que a gente foi muito transacional, além do software. E eu acho que a Superlógica tem muito disso, assim, o olhar
por servir nossos clientes, servir os moradores, servir um país que tem que morar bem. É isso que pulsa, porque as pessoas jamais vão deixar de morar. E a Superlógica está falando sobre moradia no dia a dia, então é muito bonita essa relação. E assim, é uma jornada que a gente está construindo, que às vezes a gente tem que ter paciência para chegar onde a gente quer. E eu acho que a gente está avançando super bem. E quem está com a gente e está confiando que a gente é a plataforma certa para fazer isso, estão tendo resultados cada vez melhores. Juntos Somos Super é base para a gente ir além. E é uma baita responsabilidade, porque quando a gente fala de trazer tecnologia para esse universo, é a gente que está proporcionando isso. Então, a gente tem a obrigação de elevar a barra. O segmento inteiro que a gente é responsável. Que a gente é o principal provedor de tecnologia. É uma baita responsabilidade. A Superlógica, ela só cresce se nosso cliente cresce. Ela só cresce se a ponta está acreditando que dá para fazer melhor, né? Por isso que a gente sempre está envolvido com as ações dos nossos clientes, as iniciativas deles, porque a gente está ali para apoiar que eles brilhem e tenham cada vez mais sucesso e disponibilidade para atender melhor o mercado. A gente está alinhado, a gente está andando junto, a gente está caminhando junto para de fato oferecer as melhores soluções para o condomínio, para o morador, para o síndico. Eles sempre acreditaram e continuam acreditando na gente. Então, acho que isso é um reforço de que essa conexão com o cliente é extremamente importante. Então, eu espero ali para os próximos anos eu poder aqui sentar e me fazer essa mesma pergunta e a gente falar assim, cara, o meu maior legado foi ter mudado como as pessoas se relacionam com a sua casa, condomínio e com a vizinhança. Eu acho que os próximos 25 anos vão ser tão transformadores quanto foram os primeiros 25 anos da Superlógica, que esse DNA vive na gente. O dia que a gente, como plataforma, conseguir fazer com que uma administradora, uma imobiliária que esteja usando a nossa plataforma atinjam os clientes de uma forma encantadora, aí eu posso ir para casa descansar. Até lá eu vou ficar aqui enchendo o saco de todo mundo para a gente conseguir.